Deve ser desesperador quando aquela receita caseira para poder cuidar da nossa pele em casa sai do controle e as consequências são ainda piores que a mancha que a gente tinha antes, não é verdade? Normalmente a gente acha que o que é natural não faz mal ou que o que é feito em casa não tem perigo, mas isso não é bem verdade. No vídeo de hoje nós iremos ver um caso onde a pessoa ela usou uma receita caseira e teve sérias consequências na pele. Então a gente vai, avaliar o caso e vamos avaliar a receita também. Vamos entender o que pode ter dado errado com essa receita, como evitar esse problema e dicas para poder clarear a pele em casa com segurança. Apesar de muito populares, as receitas caseiras nem sempre são seguras e em alguns casos podem causar danos irreversíveis ou muito difícil de serem revertidos. Agora a gente vai ver, o caso, o que foi que aconteceu. Uma jovem buscando clarear algumas manchas de sol no rosto encontrou na internet uma receita milagrosa que prometia resultados muito rápidos. A mistura incluía bicarbonato de sódio, água oxigenada e vinagre de maçã, ingredientes que são facilmente encontrados em casa. A receita sugeria que a aplicação deveria durar 15 minutos mais ou menos. Em seguida, lavar o local com água fria. E aqui a gente já vai começar logo avaliando cada produto de forma separada. O bicarbonato de sódio normalmente é utilizado como esfoliante, ajudando a remover células mortas da pele. A água oxigenada, ela tem propriedades antissépticas, então ela vai atuar como agente antimicrobiano e pode levar a um clareamento da pele por conta da ação oxidativa sobre a melanina. E o vinagre de maçã, por sua vez, ele vai promover uma esfoliação graças ao ácido cético. Ele pode ajudar também a equilibrar o pH da pele e em algumas condições tem uma ação leve antimicrobiana. Avaliando esses ingredientes de forma separada e específica, parece que eles são bons e ok de serem utilizados na pele, não é verdade? Mas vamos continuar aqui com o caso. Logo após a aplicação dessa mistura, dessa receita caseira, a pessoa ela começou a sentir uma forte ardência na pele, mas ela decidiu ali esperar os 15 minutos acreditando que aquele desconforto era normal. Faz parte aqui do procedimento, tá tudo sob controle. E vai saber também se ela ficou apenas os 15 minutos ou se levou mais tempo, porque às vezes a gente esquece, A gente bota lá um hidratante no cabelo pela manhã e só tira de noite. A gente aplica uma máscara ali no rosto e só lembra de tirar 2 horas depois. Isso acontece com frequência, Por aí é assim também. Bom, ao enxaguar o rosto, ela percebeu que a pele estava extremamente vermelha e sensível. Nos dias seguintes, começaram a surgir bolhas, uma descamação muito intensa e manchas ainda mais escuras do que aquela que ela queria, tratar. E aí eu estou ouvindo daqui você perguntar, o que isso quer dizer, Nath? O que foi que aconteceu? Como é que isso aconteceu? E eu vou te explicar. A combinação de bicarbonato de sódio, água oxigenada e vinagre de maçã é extremamente prejudicial à pele, por várias razões. A primeira, por conta das reações químicas imprevisíveis. O bicarbonato de sódio, ele sendo muito alcalino, ele reage com o ácido acético do vinagre, formando dióxido de carbono e alterando o pH da mistura de forma imprevisível. Essa reação ela pode gerar efervescência e aumento do calor, o que potencializa a irritação da pele. O segundo motivo é a desregulação severa do pH. A pele ela sofre com mudanças bruscas entre a alcalinidade do bicarbonato e a acidez do vinagre, fragilizando ainda mais a barreira cutânea. Terceiro, oxidação exacerbada. A água oxigenada ela intensifica a destruição celular, especialmente em um ambiente que já está comprometido pelo pH desbalanceado. Quarto, efeito sinérgico nocivo. O vinagre de maçã potencializa a irritação causada pelo bicarbonato, enquanto que a água oxigenada amplifica os danos oxidativos e pode aumentar o risco de queimaduras químicas. Ao procurar uma profissional, essa pessoa ela foi diagnosticada com queimadura química de 2º grau e manchas classificadas como hipercromia pós-inflamatória, por conta da inflamação promovida pela receita caseira. Então essa mistura ela pode levar a uma queimadura química profunda, descamação intensa da pele, formação de bolhas, hipercromia ou até hipocromia. E essas alterações elas podem ser permanentes por conta da agressão severa dessa mistura. A pele possui um pH natural que varia entre 4,7 e 5,7,
é levemente ácido, para poder proteger, né, contra micro-organismos e danos externos. Essa mistura que a gente está vendo aqui leva a um desequilíbrio do pH, fragilizando a barreira cutânea e expondo a pele a irritações, a queimaduras e manchas. Por isso que algumas receitas são bem perigosas. Além disso, né, os produtos caseiros eles não passam por testes dermatológicos, as doses e concentração são difíceis de controlar e a gente ainda tem que pensar nessas interações entre ali, né, os ingredientes que a gente vai utilizar. E essas interações elas podem ser bem imprevisíveis. Então pode acontecer, né, da gente utilizar o produto sozinho e a gente não ter nada na pele, mas se a gente mistura com outros ingredientes, isso pode gerar ali, né? Isso pode não, né? Isso vai gerar uma reação química que pode fazer muito mal para a pele. Então a gente tem que ter muito cuidado com as receitas caseiras e a mistura dos ingredientes. Não é todas as receitas caseiras que são inofensivas, não, viu? Para evitar esse problema, antes de aplicar qualquer coisa na pele, entenda os riscos que ela pode causar. A gente fica buscando só os benefícios e os milagres, os possíveis milagres que aquela coisa, né, aquela receita ou aquele produto vai proporcionar. Mas a gente esquece de pesquisar sobre os riscos, sobre as reações. Então veja isso principalmente antes de utilizar alguma coisa, né, na sua pele. Dê preferência para produtos testados dermatologicamente e que sejam seguras. E se puder, busque uma profissional para poder te orientar. Por falar nisso, se você quiser cuidar da sua pele com segurança e obter resultados melhores, eu posso te ajudar. Na minha consultoria online de skincare, eu analiso a sua pele, eu entendo as suas necessidades e eu indico os melhores produtos e tratamentos para você, tudo de forma bem personalizada. Assim você evita riscos, né, desnecessários e cuida da sua pele com quem entende do assunto. O link para isso está na descrição desse vídeo. Agora vamos para as dicas para clarear a pele de forma segura. Primeiro, invista em produtos clareadores como os que contêm niacinamida, vitamina C, belides, arbutin ou ácido tranexâmico. Utilize protetor solar diariamente para evitar, né, que essas manchas elas fiquem ainda mais evidentes e considere tratamentos estéticos como LED, luz intensa pulsada e sempre busque profissionais qualificadas. Os tratamentos da mancha é algo desafiador e os cuidados diários vão ser fundamentais. Você quer saber o que fazer para poder cuidar e tratar da sua mancha em sua casa? Então veja esse vídeo aqui, que lá eu expliquei cada passo, eu falo passo a passo do que você precisa fazer. Vai lá assistir.